No calor intenso da metrópole, um pai idoso chamado Seu Jorge só queria buscar a sua filha. Contudo, essa simples jornada se transformou em tragédia quando dois policiais o abordaram. Sua amada motocicleta Honda CG 125, de cor vermelha, foi queimada, seu corpo agredido, e a dignidade do povo humilde, pisoteada em público. Foi a partir daí que sua filha, Júlia, se levantou contra a injustiça. Assista a história completa no vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para apoiar este canal. A tarde para a grande cidade é como uma fornalha gigante que incinera qualquer um que passe por suas ruas. A fumaça do escapamento dos ônibus urbanos misturada com a poeira sufoca o ar, enquanto o som incessante das buzinas dos veículos se choca. Em meio ao tumulto, um homem idoso chamado Seu Jorge mantinha-se fiel à sua velha Honda CG 125 vermelha. A motocicleta já tinha seus anos. A pintura estava desbotando. Mas para Jorge, a moto era um símbolo de sua luta na vida. Com o corpo magro, o rosto enrugado e coberto de suor, ele seguia firme em direção à escola de sua filha, Júlia. Queria chegar a tempo de buscar a sua única filha, em meio à densidade da cidade. No entanto, a jornada foi subitamente interrompida. O som alto de uma sirene quebrou a agitação da avenida principal, fazendo as pessoas se virarem. De longe, duas figuras em uniforme pardo em uma motocicleta de patrulha aproximaram-se com atitude arrogante. Ramiro e Gilmar, dois policiais corpulentos, robustos e de semblante severo, fixaram seus olhares afiados em Seu Jorge. Com um gesto rude, eles forçaram a velha CG vermelha a parar na calçada. A cena chamou imediatamente a atenção dos pedestres que passavam. Alguns começaram a diminuir o passo, curiosos para saber o que estava acontecendo. Seu Jorge, que não se sentia culpado, obedeceu à ordem. Ele encostou sua moto entre a multidão de curiosos. O calor ficava cada vez mais sufocante. O suor escorria da sua testa, mas ele tentava manter a calma. Enquanto isso, Ramiro e Gilmar desceram com passos pesados. Sua alta estatura aumentava a sensação de intimidação. Eles se aproximaram como dois gigantes prontos para devorar sua presa. Um olhar arrogante estava claramente estampado em seus rostos. Como se tivessem certeza de que o velho seria um alvo fácil. A situação ficou em silêncio por um momento. As buzinas dos veículos ainda podiam ser ouvidas ao longe. Mas naquele ponto, todos os olhos estavam fixos em Seu Jorge e nos dois policiais. Ramiro cruzou os braços sobre o peito. Gilmar olhava fixamente com os olhos arregalados. Sem rodeios, eles pararam na frente de Seu Jorge encurralando-o. Como se um homem idoso em sua moto velha fosse um criminoso perigoso que precisava ser julgado no meio da rua. A calçada, que costumava ser um lugar para pedestres, agora se transformava em uma tensa arena de espetáculo, e os cidadãos eram as testemunhas silenciosas do início de um evento sombrio. Seu Jorge, ainda tentando manter a calma, abriu sua velha carteira de couro com as mãos ligeiramente trêmulas devido à exaustão e ao calor da tarde. Ele entregou a CNH e o CRLV a Ramiro. Todos os documentos estavam em dia, válidos. Nada estava errado. Ele até os entregou educadamente, esperando que a inspeção terminasse rapidamente. Mas o rosto de Ramiro não mudou. Por trás dos óculos escuros, a atitude de desdém era clara. Ele aceitou os documentos apenas por formalidade e depois virou a cabeça, procurando outra razão para incriminar o velho à sua frente. Ramiro então balançou a cabeça devagar, um sorriso cínico se formando em seus lábios. Com um tom cheio de falsidade, ele declarou em voz alta que Seu Jorge havia desrespeitado a faixa de pedestres no cruzamento anterior. A acusação parecia ridícula. Não havia testemunhas nem provas, apenas palavras vazias proferidas com total confiança. Em meio ao som das buzinas dos veículos, a acusação parecia forçada. As pessoas que assistiam começaram a cochichar entre si. Alguns balançavam a cabeça, percebendo que algo estava errado naquela inspeção. Gilmar, que estava parado à direita, de repente deu um passo à frente. Com uma voz alta e estrondosa, ele gritou com Seu Jorge para descer imediatamente de sua CG vermelha.
Seu grito assustou alguns pedestres. Alguns até pararam por um momento para assistir. Sua voz soava como se estivesse enfrentando um criminoso de alto escalão. No entanto, quem estava à sua frente era apenas um homem idoso com uma moto velha. Seu Jorge ficou em silêncio por um momento, sentindo-se tratado injustamente. Mas, para evitar confusão, ele desceu lentamente da motocicleta, com o rosto ainda tentando ser paciente. A multidão aumentava. As pessoas que passavam de moto e carro diminuíam a velocidade para ver o que estava acontecendo. Alguns se arriscavam a tirar seus celulares para filmar secretamente. Todos os olhos estavam agora em seu Jorge, que estava de pé sob o sol escaldante, enfrentando dois policiais corpulentos que claramente estavam procurando um motivo para oprimir. De uma inspeção comum, a atmosfera transformou-se em um palco de injustiça exibido no meio da cidade, e seu Jorge foi forçado a desempenhar o papel de vítima indefesa. Ramiro pegou a chave da CG vermelha de seu Jorge com grosseria, como se o item fosse de sua propriedade. A chave que sempre foi o suporte de seu Jorge agora estava nas mãos de alguém que deveria proteger o povo, não roubar seus direitos. Com uma voz baixa, mas cheia de arrogância, Ramiro mencionou a condição para a moto ser devolvida, R$ 500. Um valor tão alto jogado ao vento no meio da rua quente da cidade. Os cidadãos que assistiam ficaram em silêncio, descrentes ao ouvir um valor tão grande por uma infração que nem sequer havia acontecido. Seu Jorge ficou paralisado por um momento. R$ 500 para um velho como ele não era pouco dinheiro. Era o equivalente ao custo do arroz, da eletricidade e das necessidades de sua família por semanas. A acusação de desrespeitar a faixa de pedestres parecia inventada, especialmente com uma multa tão alta. Seu rosto começou a ficar vermelho, não apenas pelo calor do sol, mas porque seu sangue fervia de raiva reprimida. Enquanto isso, Ramiro apenas permaneceu em sua postura arrogante. Como se o dinheiro não fosse uma forma de extorsão, mas seu direito. Gilmar adicionou pressão com uma voz alta, repetindo a ordem para que Jorge pagasse imediatamente. Seu tom era áspero, estridente, fazendo com que as pessoas ao redor tremessem ainda mais. Havia um vendedor ambulante que baixou a cabeça. Havia um funcionário de escritório que cochichava, mas ninguém ousava falar. Todos sabiam que desafiar a polícia era o mesmo que cavar a própria cova. Mas ao contrário deles, seu Jorge permaneceu firme. Ele balançou a cabeça com firmeza, recusando o pedido categoricamente. Não, eu não estou errado. Meus documentos estão completos. Eu não vou pagar um centavo sequer. A voz de seu Jorge finalmente irrompeu, alta e clara. Embora seu corpo fosse frágil, sua emoção explodiu, mas suas palavras eram lúcidas e cheias de convicção. Seu rosto estava vermelho, seus punhos cerrados, e seus olhos olhavam diretamente para Ramiro. Ele não estava apenas recusando ser extorquido, mas também defendendo sua dignidade diante de todos. Aquele momento marcou o início de um confronto. O choque entre um cidadão humilde que se apegava à verdade contra dois agentes de segurança embriagados de poder no meio da cidade. Um tapa forte da mão de Gilmar atingiu o rosto de seu Jorge sem piedade. O som do golpe ecoou em meio ao burburinho do trânsito, fazendo as pessoas ao redor se calarem instantaneamente. O lábio de seu Jorge se partiu, e sangue fresco começou a escorrer do canto de sua boca. Seu velho capacete branco escorregou e rolou pelo asfalto quente. O corpo frágil cambaleou. Mas Jorge ainda tentava ficar de pé. Seus olhos tremiam, segurando a dor e a humilhação profunda. Antes que pudesse se recuperar, Ramiro desferiu um chute forte em sua amada CG vermelha. A velha motocicleta balançou violentamente e caiu na calçada. O metal e a carenagem colidiram com o chão de cimento, causando um estrondo alto. O som reverberou entre as paredes dos arranha-céus, como se anunciasse a toda a cidade que uma injustiça estava sendo exibida. Ramiro não parou por aí. Ele pisou no corpo da motocicleta caída com um rosto de satisfação, como se estivesse esmagando a dignidade de seu dono. A multidão que assistia crescia. Os pedestres que inicialmente só queriam saber o que estava acontecendo agora começavam a pegar seus celulares.
gravando cada segundo do evento. Cochichos eram ouvidos. Alguns murmuravam com raiva, outros xingavam em silêncio. No entanto, ninguém ousava avançar. O medo do uniforme pardo ainda era muito forte. As pessoas só podiam ser testemunhas, enquanto os dois agentes que deveriam manter a ordem humilhavam um cidadão humilde em público. Seu Jorge, de pé com o corpo trêmulo, observava a cena com o coração partido. Sua CG vermelha, que o acompanhava desde jovem, agora era tratada como lixo no meio da rua da cidade. A moto não era apenas um meio de transporte, mas uma testemunha viva de sua luta ao lado de sua falecida esposa. Vê-la sendo brutalmente pisoteada fez o peito de Jorge estremecer. Não apenas pela dor física, mas porque sua honra e as memórias de sua vida estavam sendo pisoteadas na frente de muitas pessoas. E naquele momento, seu rosto coberto de sangue tornou-se um símbolo do sofrimento do povo humilde no meio de uma cidade cada vez mais cega pela falta de consciência. Seu Jorge, cujo corpo já estava cheio de feridas, ainda tentava proteger sua CG vermelha. Com passos hesitantes ele avançou em direção a Ramiro, que continuava a chutar a velha moto. Suas mãos tentavam deter, sua voz implorava para que a moto fosse poupada. Mas a atitude de Ramiro tornou-se ainda mais brutal. Com um forte empurrão, ele chutou o peito de seu Jorge, fazendo o corpo frágil cair no asfalto. O som do seu corpo batendo foi claramente audível, fazendo alguns cidadãos soltarem pequenos gritos, mas ninguém ousou ajudar. Ramiro então riu cinicamente, olhando para a CG caída na calçada. Gilmar se aproximou com um sorriso satisfeito no rosto. Eles pareciam estar desfrutando do sofrimento de um velho indefeso. Ramiro então tirou uma garrafa plástica cheia de gasolina de sua moto de patrulha. Com um movimento displicente, ele derramou líquido sobre a carenagem da CG vermelha. Enquanto Gilmar gritava em voz alta. O cheiro de gasolina atingiu imediatamente o nariz, fazendo a multidão recuar meio passo. Percebendo o que estava prestes a acontecer. Sem a menor hesitação, Ramiro acendeu um isqueiro. A pequena chama parecia tão cruel quando se aproximou do corpo da CG que estava encharcado de gasolina. Em um instante, o fogo se espalhou rapidamente, consumindo o assento, a carenagem e a pintura desbotada da CG vermelha. Pequenos estalos eram ouvidos, acompanhados por faíscas que dançavam descontroladamente. Os rostos de Ramiro e Gilmar ficaram ainda mais satisfeitos, suas gargalhadas irromperam. Como se tivessem acabado de vencer uma grande batalha contra um inimigo poderoso, quando na verdade, eles haviam derrotado apenas um velho indefeso e sua amada motocicleta. Uma fumaça preta e densa subiu imediatamente, obscurecendo a visão da rua da cidade. Ruídos de rangido. O metal em chamas exalava um odor forte. As pessoas que filmavam com seus celulares começaram a gritar. Algumas cobriam a boca e o nariz, incapazes de suportar a fumaça. Para seu Jorge, caído, a visão era a ferida mais profunda. Sua CG vermelha, um legado cheio de memórias com sua falecida esposa, estava sendo destruída diante de seus olhos. O fogo não estava apenas queimando a velha moto, mas também queimando a dignidade e as memórias da vida de um pai no meio da agitação da cidade que ficou em silêncio. A multidão de cidadãos na calçada e nas margens da rua aumentava. Motoristas de vans de transporte que passavam também encostaram. Vendedores ambulantes pararam de atender clientes. Até mesmo funcionários de escritório que voltavam do trabalho pararam sob o sol escaldante. Todos os olhos estavam fixos no fogo que continuava a consumir a CG vermelha de seu Jorge. Cochichos eram ouvidos por toda parte. Alguns xingavam baixinho, outros suspiravam profundamente. Como se não pudessem acreditar no que viam. No entanto, nenhum deles ousou avançar. Porque à frente deles estavam dois agentes que podiam fazer o que quisessem sem temer a lei. Alguns cidadãos pegaram seus celulares, gravando cada segundo do evento. Alguns transmitiam ao vivo para as redes sociais. Outros apenas salvavam secretamente. A gravação era uma prova tangível. Mas ao mesmo tempo também mostrava como cidadãos só podiam ser testemunhas e não agentes de mudança. Um pequeno grito foi ouvido brevemente.
Não queimem, moço. É a moto de um velho. Mas a voz foi imediatamente abafada, submersa sob o olhar penetrante de Gilmar, que se virou para a multidão. Em um instante as pessoas ficaram novamente em silêncio, assustadas, cobrindo a boca. O fogo que lambia a CG vermelha era como um símbolo tangível de como o poder policial podia pisotear o povo humilde sem piedade. O metal derretido e a pintura descascada pareciam contar a amargura da vida, de que a lei nesta cidade não pertencia aos pobres. Os cidadãos que assistiam entendiam bem. Naquele dia não era apenas uma moto velha que estava sendo queimada, mas também a dignidade do povo humilde que estava sendo sacrificada. O símbolo da justiça foi destruído no meio da rodovia, e nenhum funcionário apareceu para detê-lo. Seu Jorge ainda estava caído no asfalto. Seu corpo estava fraco. Seus olhos lacrimejavam, olhando para sua moto que se transformou em brasas. Os cidadãos olhavam para ele com pena, mas o medo impedia seus passos. O fogo continuava a arder. A fumaça preta cobria a visão da cidade. Como se estivesse envolvendo a consciência, que também estava sendo queimada junto com a CG vermelha. Naquele momento, a cidade não era apenas uma testemunha, mas também culpada por permitir que um poder tirano se erguesse sobre o sofrimento de um cidadão humilde. Na escola, a atmosfera da sala de aula, que antes era barulhenta, ficou repentinamente em silêncio para Júlia quando seu celular tocou. Do outro lado da linha, a voz de uma vizinha soava em pânico, informando que seu pai havia acabado de ser agredido pela polícia na rua principal. As palavras perfuraram os ouvidos de Júlia como facas. Seu rosto ficou instantaneamente pálido. Suas mãos tremiam segurando o celular. Ela não podia acreditar. Um pai que todos os dias, cheio de carinho, a buscava com sua velha CG vermelha, agora era dito estar caído na rua. Sem pensar duas vezes, Júlia saiu correndo de sua carteira escolar. Seus amigos apenas ficaram em silêncio, vendo-a sair com o rosto em pânico. Com a respiração ofegante, ela imediatamente parou um táxi-lotação na frente do portão da escola. Sentada no banco que balançava por causa das ruas esburacadas. O coração de Júlia batia forte, incontrolavelmente. Ela apertou sua saia cinza claro firmemente. Sua mente estava cheia de imagens ruins de seu pai. O som das buzinas dos veículos e os gritos do motorista do táxi-lotação que tentava encontrar outros passageiros pareciam desaparecer de seus ouvidos. Havia apenas ansiedade que continuava a girar. Cada segundo da viagem para o hospital parecia muito longo. O rosto de seu pai estava claro em sua cabeça. Cheio de um sorriso suave que agora ela temia ter se transformado em um rosto cheio de feridas. Seu olhar estava vazio. Através da janela empoeirada do táxi-lotação, ela via os arranha-céus da cidade que se erguiam firmemente. Mas para ela, naquele dia, tudo parecia frio e indiferente. Júlia mordeu o lábio, segurando as lágrimas que queriam cair. Mas quanto mais ela tentava segurar, mais alto seu coração gritava. Ao chegar em frente ao hospital, Júlia quase caiu ao sair do táxi-lotação com pressa. Sua respiração estava ofegante, o suor misturado com as lágrimas que começavam a escorrer. Ela correu pela porta de emergência, atravessando o cheiro de remédios que perfurava o nariz. Seus passos eram apressados, sua voz estava engasgada, mas seu coração era firme. Ela precisava encontrar seu pai agora. Todas as imagens ruins em sua mente precisavam ser respondidas imediatamente. Embora ela temesse que a resposta a ferisse ainda mais profundamente. Assim que chegou à sala de tratamento do hospital da cidade, os passos de Júlia pararam. À sua frente estava deitada a pessoa que ela mais amava, seu pai, seu Jorge. O corpo velho estava cheio de hematomas. Seu lábio estava partido e uma bandagem cobria sua testa que ainda sangrava. Uma agulha de soro penetrava em sua mão esquerda, enquanto sua respiração parecia pesada, regular, mas dolorosa. A cena atingiu Júlia como um martelo, fazendo suas lágrimas caírem incontrolavelmente. Um pai que ela sempre conheceu cheio de carinho agora era vítima da tirania de agentes que deveriam proteger. Com a voz rouca e baixa, seu Jorge começou a contar tudo o que havia experimentado.
suas palavras eram interrompidas. De vez em quando, ele tossia, segurando a dor. Mas com total determinação, ele continuou. Como se não quisesse que nenhum detalhe fosse omitido. Ele contou como Ramiro e Gilmar o pararam no meio da cidade, como eles inventaram acusações de infração, até que finalmente o extorquiram e o agrediram. No auge, ele descreveu em voz baixa como sua amada CG vermelha foi encharcada de gasolina e queimada na frente de seus olhos. Como se sua dignidade tivesse sido humilhada na frente de toda a cidade. Júlia escutava com o corpo trêmulo. Suas mãos apertavam firmemente a mão do pai. As lágrimas caíam sem parar, mas por trás do choro, havia outro fogo começando a arder. Uma chama de raiva que não podia ser extinta pela tristeza. Cada palavra de seu pai se tornava combustível, cada ferida que ela via se tornava uma brasa que a fortalecia. Seu coração tremia, não mais apenas lamentando o sofrimento do pai, mas também exigindo retribuição pela selvageria cometida pelos dois agentes. Quando seu Jorge terminou sua história em voz baixa, ele olhou para sua filha com os olhos marejados. Minha filha, nunca tenha medo. Eles podem ter o poder, mas a verdade está do nosso lado. Essa frase se fixou no coração de Júlia, transformando-se em um juramento. As lágrimas em seu rosto agora eram substituídas por um olhar penetrante. A partir daquele momento, ela não era apenas uma filha cuidando de seu pai no hospital, mas também uma testemunha e uma guerreira que exigiria justiça para seu pai e para todos os cidadãos humildes oprimidos pelo poder. Com passos rápidos e o coração cheio de determinação, Júlia caminhou em direção à grande delegacia de polícia que se erguia firmemente no centro da cidade. O prédio parecia magnífico com suas paredes em tom pardo escuro, elevando-se alto com o símbolo nacional exibido com orgulho na frente. De fora, o prédio parecia uma fortaleza de justiça, um lugar onde o povo procurava proteção. Mas aos olhos de Júlia, a magnificência contrastava com a amarga realidade experimentada por seu pai. Ela sentia que o prédio se parecia mais com uma parede espessa que cobria a tirania, em vez de uma casa da lei que protegia a verdade. Assim que entrou no pátio da delegacia, todos os olhares se voltaram para ela. O uniforme branco e cinza do ensino médio que ela ainda usava era a prova de que ela não vinha como uma criminosa, mas como uma filha exigindo justiça para seu pai. Seu rosto ainda estava inchado de tanto chorar, mas seus olhos eram penetrantes e cheios de raiva. Seus passos eram firmes, sem vacilar, mesmo que muitos outros policiais a olhassem com cinismo. Ela atravessou o longo corredor da delegacia em direção à sala principal, com a sensação de estar entrando em um covil de lobos. Na recepção, ela perguntou em voz alta pela localização de Ramiro e Gilmar. Mas a resposta que recebeu foi fria e decepcionante. Os dois não estavam na delegacia. Júlia franziu a testa, rangendo os dentes. Ela não acreditou. Para ela, a ausência deles era um sinal de que estavam se escondendo, fugindo da responsabilidade. Sua raiva aumentou ainda mais. Seus punhos estavam cerrados ao lado do corpo, sua respiração ofegante. Enquanto sua mente girava cheia de perguntas, será que uma delegacia tão grande estava deliberadamente protegendo dois agentes que haviam destruído a vida de seu pai? A decepção misturada com a raiva fez seu peito apertar. Júlia estava no meio da sala, olhando ao redor. Outros policiais andavam para lá e para cá. Mas nenhum deles se importava com seu sofrimento. Ela se sentia pequena no meio daquele prédio magnífico, mas sua determinação permanecia firme. Se ela não pudesse encontrar Ramiro e Gilmar hoje, ela continuaria a exigir a persegui-los. Porque para Júlia, a justiça não era algo que pudesse ser adiado. Ela não veio pedir misericórdia, mas para mostrar que o povo humilde também podia se levantar contra a tirania mesmo sozinho. Quando a atmosfera na sala de atendimento ficou mais tensa, surgiu uma figura imponente em uniforme completo. As insígnias de patente estavam claramente presas em seu peito. Era o delegado Fonseca, o chefe de polícia daquela cidade. Seus passos eram lentos, mas cheios de pressão. Todos que o viam imediatamente abriam caminho. A aura que ele emanava parecia querer mostrar que ele era a autoridade máxima dentro daquele prédio.
Júlia, ainda de pé com o rosto vermelho, virou-se imediatamente, olhando para a figura que se aproximava com uma mistura de raiva e esperança. O delegado Fonseca falou em um tom calmo, como se quisesse apagar o fogo que já havia acendido. Ele cumprimentou Júlia com uma voz suave, tentando mostrar empatia com um tom diplomático. Ele prometeu cobrir todas as despesas médicas de seu pai. Para alguns, isso soaria como uma solução, uma promessa bondosa do chefe de polícia. Mas para Júlia, as palavras pareciam vazias, frias e cheias de pretensão. A promessa era como um curativo barato colocado sobre uma ferida profunda. Mais do que apenas palavras. O olhar do delegado Fonseca fez Júlia se sentir desconfortável. Seus olhos olhavam diretamente, mas seu olhar era cheio de dúvida e mistério. Havia um brilho ambíguo que sugeria que ele sabia muito mais do que dizia. Júlia podia sentir que a figura à sua frente não era alguém que realmente se importava, mas alguém que estava tentando encobrir algo. Cada segundo desse olhar fazia Júlia ter mais certeza. Por trás daquele rosto calmo, escondia-se um grande segredo que ele não queria que fosse revelado. Júlia assentiu lentamente, mas seu coração se recusava a acreditar. Ela percebeu que havia um jogo político maior. Havia um muro de poder que estava protegendo Ramiro e Gilmar. Ela engoliu a amargura dessas palavras doces, mas o juramento em seu coração se tornou mais forte. Ela não pararia apenas com a promessa de compensação. Ela iria investigar mais a fundo, revelando a verdade que as pessoas de uniforme estavam tentando enterrar. Porque por trás da doce promessa de um chefe de polícia, Júlia via a sombra escura de uma conspiração da cidade em ação. Assim que os passos de Júlia saíram pela porta principal da delegacia, o ar quente da cidade a recebeu novamente. Mas antes que ela pudesse respirar aliviada de repente, um chute forte por trás atingiu suas costas. Seu corpo foi lançado para frente e ela caiu no chão áspero do pátio da delegacia. A dor se espalhou rapidamente, mas mais do que isso, ela se sentiu humilhada no lugar que deveria fazer cumprir a justiça. Uma risada cínica foi ouvida claramente e quando ela se virou, viu Gilmar parado com um rosto feroz. Seus punhos estavam cerrados, como se desafiasse a continuar o ataque. Não parando por aí, Ramiro imediatamente avançou, puxando o braço de Júlia com grosseria, e arrastou seu corpo para fora do portão da delegacia. Sua saia cinza claro foi arrastada, suja de poeira e cascalho do pátio. As pessoas do lado de fora do portão ficaram chocadas ao ver a cena. No meio do trânsito movimentado da cidade, uma estudante do ensino médio era tratada como uma criminosa perigosa. Quando ela era apenas uma filha exigindo justiça para seu pai. Cochichos começaram a ser ouvidos entre a multidão de cidadãos reunidos do outro lado da rua. Alguns até pegaram seus celulares para filmar o incidente. Ramiro e Gilmar não se importaram com os olhares das pessoas. Eles agrediram, chutaram e bateram em Júlia em público. Com uma voz alta, Gilmar gritou que isso era um aviso para quem ousasse desafiar o sistema. Ramiro acrescentou com uma ameaça fria que todo cidadão humilde que tentasse confrontar a polícia acabaria como Júlia. As palavras foram proferidas em voz alta. Como se quisessem afirmar que poderiam fazer qualquer coisa sem temer as consequências. No calor da tarde, o som da ameaça parecia mais cortante do que o sol escaldante. Júlia gemeu de dor, seu corpo cheio de feridas e hematomas. No entanto, em seu coração, o fogo da raiva acendeu ainda mais. Embora tenha sido espancada e humilhada em público, ela não viu a vergonha como uma derrota. Pelo contrário, a partir desse tratamento brutal, ela encontrou a prova real de que o sistema existente estava podre. A dor em seu corpo se transformou em brasas em sua alma. Seu olhar, que inicialmente estava cheio de medo, lentamente se transformou em algo penetrante, ardente e cheio de resistência. Ela pode ter caído naquele dia, mas sua determinação de se levantar estava firmemente enraizada na frente de todas as testemunhas. Com o corpo cheio de feridas e o rosto coberto de poeira, Júlia se levantou lentamente do chão. Sua respiração estava ofegante, mas seu olhar havia mudado. Os olhos que antes estavam apagados agora brilhavam intensamente. Como se uma brasa tivesse se levantado de dentro dela.
todos que assistiam podiam sentir a mudança. A jovem que antes era tratada como vítima agora estava de pé com uma aura diferente. As feridas em seu corpo não eram mais um sinal de fraqueza, mas sim a prova de uma luta que lhe dava uma nova força. Ramiro avançou arrogantemente, sentindo que a garota não podia fazer muito mais. Mas antes que ele pudesse gritar, Júlia desferiu um soco forte em seu rosto. O som do impacto foi claramente audível, fazendo o corpo grande de Ramiro cambalear e cair no chão. Os cidadãos que assistiam ficaram chocados. Alguns até gritaram de surpresa. O policial corpulento que geralmente oprimia o povo humilde agora estava caído com apenas um soco de uma estudante do ensino médio. A cena fez as pessoas ficarem em silêncio. Então, lentamente pequenos aplausos começaram a ser ouvidos da multidão. Gilmar, que viu seu colega caído, avançou imediatamente com emoção. Mas Júlia, com uma força surpreendente, agarrou o corpo grande e o levantou. Todos os cidadãos prenderam a respiração, descrentes do que estavam testemunhando. Com um movimento cheio de força, Júlia atirou Gilmar contra o portão da delegacia. O portão tremeu violentamente. O metal resistente até balançou fortemente. O corpo de Gilmar caiu, gemendo de dor, incapaz de ficar de pé com orgulho como antes. A cena inverteu instantaneamente a situação de vítima-atacante. A multidão de cidadãos irrompeu em aplausos. Eles gritavam, torciam, e alguns até levantavam as mãos em apoio a Júlia. As câmeras de celular que filmavam o incidente continuavam ligadas, imortalizando o momento do levante. Uma garota que se recusava a se curvar à injustiça. Na frente de todas as testemunhas, Júlia não estava apenas defendendo a si mesma, mas também se tornando um símbolo da resistência do povo humilde contra a arrogância do poder. Naquele dia, no pátio da delegacia, nasceu a voz forte de uma vítima que ousou dizer que a vítima nem sempre perde. Naquela noite, após o incidente chocante no pátio da delegacia, Júlia estava sentada sozinha no quarto do hospital onde seu pai estava sendo tratado. A luz fraca do neon iluminava seu rosto que ainda estava cheio de hematomas. Suas mãos tremiam quando seu celular vibrou, indicando uma mensagem recebida. Quando ela abriu, uma frase curta, mas chocante foi claramente exibida: Ramiro e Gilmar são apenas pequenos peões. A CG vermelha não era apenas uma moto. Os olhos de Júlia se arregalaram, seu coração batia forte. A mensagem não veio de qualquer pessoa, mas de alguém que sabia mais sobre o segredo sombrio por trás do evento da tarde. Júlia ficou em silêncio, olhando para a tela do celular com uma mistura de raiva e confusão. Sua mente imediatamente voltou aos momentos em que a CG vermelha de seu pai foi encharcada de gasolina e queimada. Até agora, ela pensava que a moto era apenas um símbolo da luta de seu pai, uma testemunha silenciosa de sua vida simples. Mas agora ela estava começando a perceber que a moto escondia algo muito maior. Algo que fez a polícia ousar sacrificar a dignidade de um velho no meio da cidade. Uma grande pergunta surgiu. O que realmente havia por trás da CG vermelha? A mensagem também insinuava a amarga verdade. Ramiro e Gilmar eram apenas peões. Eles eram brutais, mas não eram o cérebro. Por trás de tudo isso havia mãos mais poderosas se movendo nas sombras. Policiais de alto escalão, funcionários do governo e empresários da cidade estavam supostamente envolvidos em uma grande rede de conspiração. A conspiração funcionava de forma organizada, usando os agentes de campo apenas como executores. Enquanto os detentores do poder permaneciam sentados confortavelmente em suas cadeiras macias. Júlia percebeu que o inimigo que ela estava enfrentando não eram apenas dois policiais corruptos, mas um sistema muito mais amplo e perigoso. Aquela noite silenciosa se tornou a testemunha do nascimento de uma nova determinação em Júlia. Ela segurou o celular firmemente. Seus olhos olhavam diretamente para fora da janela do hospital, em direção à cidade que brilhava, mas estava cheia de podridão. Ela sabia que a partir daquele momento seus passos seriam mais pesados. Ela não só teria que defender seu pai, mas também lutar contra uma rede de poder em camadas que estava disposta a oprimir o povo humilde para proteger seus segredos.
Mas Júlia também sabia de uma coisa com certeza. Ela não recuaria porque a verdade, não importa o quanto tentem escondê-la, sempre encontrará uma maneira de ser revelada. Na silenciosa sala de tratamento do hospital, o som do tic-tac do relógio na parede era claramente audível. Júlia estava sentada ao lado da cama de seu pai, ainda segurando sua mão fraca. De repente, seu Jorge abriu a boca, sua voz rouca e baixa. Mas seus olhos brilhavam cheios de seriedade. De debaixo do travesseiro, ele tirou um pequeno caderno surrado. A capa estava gasta, as páginas amareladas. Com a mão trêmula, ele entregou o caderno a Júlia. Como se estivesse entregando uma herança preciosa. Isto não é apenas um caderno, disse seu Jorge baixinho. Dentro há nomes de pessoas importantes, funcionários policiais, empresários, todos aqueles que estiveram envolvidos em um grande caso no passado. Aquela moto era uma testemunha silenciosa. Eu sabia de algo que não deveria ter visto. Desde então, sempre fui uma sombra em suas vidas. As palavras deixaram Júlia em silêncio. Suas mãos tremiam ao abrir página por página, vendo a lista de nomes escritos à mão por seu pai. Alguns nomes eram desconhecidos, mas havia outros que ela ouvia com frequência nas notícias, pessoas influentes na cidade. Júlia começou a perceber que a queima da CG vermelha de seu pai não foi um acidente. A velha moto não era apenas um veículo, mas um objeto que guardava um segredo. Por trás do quadro enferrujado e da pintura desbotada, havia uma história sombria que queriam apagar do mundo. Ao queimar a moto, Ramiro e Gilmar não estavam apenas destruindo a propriedade mais amada de seu pai, mas também tentando destruir provas que poderiam expor a vergonha dos poderosos. A percepção fez os pelos de Júlia se arrepiarem, e ao mesmo tempo, acendeu um novo fogo em seu coração. Seu Jorge olhou para sua filha com um olhar cheio de esperança. Não os deixe vencer, minha filha. A verdade deve ser revelada, mesmo que custe a vida. A frase parecia pesada. Mas Júlia a aceitou com firmeza. Ela segurou o caderno firmemente, como se estivesse segurando um juramento sagrado. Seus olhos olhavam para o pai com convicção. Foi ali que ela jurou para si mesma que continuaria esta luta. Mesmo que estivesse enfrentando um muro de poder sólido, ela acreditava que toda a parede tinha rachaduras, e era através daquele caderno que ela começaria a destruí-la. Enquanto Júlia ainda estava imersa nas páginas do caderno surrado, de repente, as luzes do hospital piscaram e se apagaram instantaneamente. O som do ar-condicionado parou, os monitores dos pacientes ficaram fracos e o quarto foi repentinamente envolvido pela escuridão. Apenas uma luz fraca entrava pela janela, aumentando a atmosfera opressiva. Naquele exato momento, Júlia sentiu um pressentimento. Sua respiração parou por um momento. Suas mãos apertavam o caderno com força, como se fosse a única reserva de vida. A atmosfera do hospital, que antes era calma, agora se transformava em um corredor escuro cheio de medo. De longe, passos pesados se aproximavam. O som de botas batendo no chão do corredor era regular e opressor. Então surgiram figuras corpulentas vestindo uniformes de polícia escuros. Seus rostos estavam cobertos por máscaras pretas. Sem dizer uma palavra, eles entraram no quarto com movimentos rápidos. Júlia ficou chocada, tentando se levantar para bloquear, mas seu corpo estava fraco. Em um instante, dois deles agarraram o corpo de seu Jorge, que estava deitado indefeso na cama. Sem piedade, eles o arrastaram para fora daquele corredor escuro. Não, gritou Júlia com a voz quebrada. Seus olhos estavam molhados de lágrimas e raiva. Ela correu atrás, mas um dos policiais mascarados a empurrou até que seu corpo batesse na parede. O caderno em suas mãos quase escapou. No entanto, ela conseguiu segurá-lo firmemente. No escuro, Júlia só podia ver a sombra de seu pai sendo arrastado. O corpo frágil estava indefeso. Seu choro e gritos ecoavam, mas nenhuma enfermeira ou médico ousava se aproximar. Todos pareciam congelados, como se estivessem presos no mesmo medo. Quando o corredor ficou novamente silencioso, Júlia caiu sentada. Seu corpo tremia violentamente.
Seus olhos olhavam para o chão e ali estava algo. O capacete vermelho de seu pai, agora cheio de sangue fresco. Ela o pegou com as mãos trêmulas. Seu peito estremecia violentamente. O capacete era uma última mensagem, um sinal de que a conspiração da cidade era real e havia mostrado sua verdadeira face. Naquela noite, Julia percebeu que a luta ainda não havia terminado, estava apenas começando. E o adversário que ela estava enfrentando não eram mais apenas dois policiais corruptos, mas a força sombria que controlava toda a cidade. O compromisso da polícia com o povo. A polícia é o rosto do Estado que está mais próximo do povo. Sempre que a sociedade enfrenta um problema, desde questões de segurança até segurança pública, a polícia é a primeira a chegar. Portanto, a instituição policial reafirma seu compromisso. A polícia deve ser o protetor, o guardião e o servidor da comunidade. Essa tarefa não é apenas um slogan, mas um juramento inerente a cada uniforme pardo usado. Um policial não deve esquecer sua identidade como protetor do povo, pois em seus ombros reside a confiança de toda a nação. Esse compromisso exige que todas as ações dos agentes em campo sejam baseadas na lei, ética e humanidade. Não há espaço para arbitrariedade, não há lugar para arrogância. A menor ação de um policial reflete a imagem de uma instituição maior. Se ele age com brutalidade, a imagem de toda a polícia é prejudicada. Por outro lado, se ele age com humanidade, ajudando sem buscar glória, a esperança na lei voltará a crescer. É por isso que a lei e a ética devem ser o principal guia em cada passo. Além disso, a polícia deve perceber que a sociedade não é inimiga, mas sim uma irmã que precisa ser protegida. Os agentes são obrigados a estar presentes não com um rosto feroz que intimida, mas com uma atitude amigável que tranquiliza. A presença da polícia nas ruas, nos mercados, nos terminais ou nas aldeias deve trazer uma sensação de segurança, não de opressão. Este é o verdadeiro significado de ser um guardião, fazendo o povo humilde sentir que tem um protetor, não um adversário. Dessa forma, a distância entre a polícia e o povo desaparecerá, sendo substituída pela confiança mútua. O compromisso de proteger e ser guardião também significa estar pronto para sacrificar interesses pessoais em prol do interesse público. O verdadeiro policial é aquele que ousa estar na linha de frente quando o povo está em perigo. Aquele que está disposto a suportar o sol quente, o frio da noite e até mesmo ameaça a vida para manter a segurança de todos. Essa é a verdadeira vocação de um agente do Estado. Com um compromisso consistente, a polícia não se torna apenas uma aplicadora da lei, mas também uma amiga do povo cuja presença é sempre bem-vinda na comunidade. Transparência e melhoria de desempenho. A promessa da polícia não para em palavras doces, mas é concretizada com ações reais, na forma de uma avaliação completa. Cada ação dos agentes em campo será estritamente supervisionada, e toda infração será tratada sem exceção. Não haverá mais espaço para agentes corruptos se esconderem atrás do uniforme, pois a disciplina interna será aplicada com rigor. Os policiais que violarem a ética e a lei serão levados a julgamento. Porque a instituição está ciente de que uma única pessoa que age de forma errada pode minar a confiança em toda a força. A melhoria também é realizada por meio de um sistema de supervisão mais moderno e transparente. O uso da tecnologia, o envolvimento da comunidade e os canais abertos de reclamação serão fortalecidos para que o público possa monitorar diretamente o desempenho da polícia. Dessa forma, a polícia não trabalhará mais nas sombras, mas sob os holofotes brilhantes da confiança pública. A transparência da informação é fundamental para que o público saiba que a polícia está realmente trabalhando para eles, e não para interesses de grupos ou indivíduos. Essa transparência não é apenas uma formalidade, mas um passo real para restaurar a confiança pública. O público tem o direito de saber como os casos são tratados, até onde o processo legal avança e como os agentes prestam contas de suas ações. E ao se abrir para o povo, a polícia mostra que não é imune à crítica. É a crítica que servirá de combustível para a automelhoria e o fortalecimento da integridade. Na era da abertura, a polícia deve aprender a estar em pé de igualdade com o povo, e não acima dele. O objetivo final é claro: entregar uma justiça real e tangível.
A polícia quer apagar a imagem de ser a autoridade nas ruas e retornar à sua verdadeira identidade como guardiã da comunidade. Com uma forte disciplina interna e a transparência mantida, a polícia espera restabelecer a confiança pública que havia sido perdida. Porque no final, a força da polícia não é medida pela intensidade com que eles reprimem, mas pela confiança que o povo deposita